Uma das maiores belezas do cinema é a capacidade dele ser muito mais do que entretenimento. Ele é testemunho, ele é espelho e ele é, no final das contas, história. Através dos filmes lançados em cada época, é muito possível você entender o espírito de cada década e o que estava passando em cada uma dessas partes do mundo. Suas tramas, suas contradições, os sonhos dessas décadas, um pouquinho de tudo. A história passa pelo cinema e se a gente olhar bem a fundo, os erros humanos e tudo que a gente passa também por ele. Esses erros humanos acabam sendo transformados em looping. Cada hora a gente vê eles em décadas diferentes, né? E cada vez com uma fotografia um pouquinho mais nítida. E se a gente for ver quem é melhor para trazer um pouco dessa história do cinema, a história da humanidade, através das obras, é nada mais nada menos do que Martin Scorsese. Se ainda há quem duvide que o cinema pode ser um passeio pelas décadas de história, a gente realmente ter aulas de história com eles, assim, eu vou dar uma pequena aulinha, uma pequena palestrinha aqui pra vocês hoje sobre isso. Na Itália, gente, que estava devastada pela guerra, né, nos anos 40, ali, completamente destruída, o neorrealismo surgiu. Ele nasceu desse cansaço do italiano com o regime fascista e das pessoas que não podiam gritar, simplesmente reclamar de tudo aquilo que estavam vivendo. Muito daquilo, gente, que estava rolando também existia muito um ódio pelos estúdios no geral. Então o que aconteceu? O Rossellini, o De Sica, o Visconti, eles simplesmente pegaram suas câmeras e saíram gravando pelas ruas devastadas de Roma, de Nápoles e várias outras cidades. E várias dessas obras, gente, elas eram obras que estavam pedindo aplauso, elas pediam muito mais empatia. Então filmes como Roma, Cidade Aberta, de 45, Ladrões de Bicicleta, de 48, também eram filmes que, assim, muito mais sobre contextos internos, contextos sobre a Itália, situações que as pessoas viviam lá, histórias muito mais enxutas, histórias muito mais reduzidas a poucos personagens e contar histórias reais, por isso neorrealismo. Eles foram basicamente um grito de humanidade no meio daquelas ruínas, daquelas ruas que estavam todas destruídas na época. Já nos anos 50, o mundo vivia a hegemonia dos Estados Unidos e também a reconstrução do Japão. Algo que foi, assim, ambos os temas foram muito retratados no cinema. Enquanto Hollywood transformava o cinema em glamour, a gente tinha, por exemplo, o Akira Kurosawa e o Ozu lá no Japão, transformando todo aquele ódio que eles tinham por tudo que aconteceu na guerra em introspecção e olhar para dentro do Japão em toda a sua história. A gente teve filmes como Crepúsculo dos Deuses, Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, Rashomon, Era Uma Vez em Tóquio. Todos esses filmes falam um pouco o que esses dois países estavam vivendo na época. Então o cinema nessa época ele mostrava que podia ser tanto espetáculo quanto contemplação. A gente podia ao mesmo tempo ver coisas grandiosas e ver histórias pequenas, histórias que tratavam sobre a história do Japão. Na década de 60 a gente trouxe aquele colapso das grandes certezas. O que veio junto com isso foi a Nouvelle Vague na França, né? Que com isso foi um grito de juventude de muitos cineastas por ali. Câmeras leves, cortes bruscos e muita insolência vieram com esses cineastas. Godard, Truffaut, eles simplesmente não resumiam o que eles queriam dizer, eles gritavam em tela e traziam com a maior franqueza possível tudo aquilo que eles queriam falar. Ali, gente, eles não estavam querendo só filmar coisas bonitas, eles estavam querendo libertar o cinema de uma grande caretice, essa é a grande verdade. Foi o momento que esses caras estavam descobrindo que a arte podia ser muito mais subversiva do que realmente estava sendo naquela época pro lado do cinema. Então, estudar cinema, gente, é estudar a história, ainda assim ter uma baita trilha sonora que a gente tinha em todos esses filmes. É revisitar nossos erros, é sentir o caos da época, é aprender um pouquinho de cada vez. Ali a gente consegue sentir um pouco o que foi o caos da guerra, sentir o quão a fome, o nível de fome que essas pessoas passavam em muitos desses países, a gente consegue sentir o que essas pessoas viviam em épocas de repressão, além de até, por exemplo, a gente ter euforias criativas no meio de ruínas. Observar esse conjunto de obras de cada década é praticamente você se observar, ter um estudo de autoconhecimento e estudar também a nossa humanidade. A gente aprende mais sobre nós mesmos e assim a gente consegue às vezes ajudar o mundo aí a não cometer erros que já cometeu antes. E é aí que entra o Martin Scorsese, turma, o cara que entende o cinema e a história do cinema como poucos. O cara é uma verdadeira enciclopédia viva, né, gente? Ele sabe tudo sobre o cinema, ele sabe tudo o que carrega, todo o peso que o cinema carrega. E ele vem narrando a condição humana através do cinema há mais ou menos 5 décadas, turma. E a Apple TV Plus lançou há umas semanas atrás Mr. Scorsese, que é o documentário da história de vida dele. E assim, é um documentário, gente, que traz tão viva
a doença que esse cara tinha, o foco que esse cara tinha em trazer boas histórias e ainda assim contar histórias humanas e verdadeiras. E nessa história que a Apple TV Plus vem contar pra gente, ela conta cada década do Martin Scorsese. A gente consegue ver, claro, como as histórias que ele tá contando atravessam a história da humanidade também. O Scorsese realmente surgiu, gente, estourou pro mundo realmente na década de 70, ali durante o novo cinema americano, ao lado de De Coppola, De Palma e grandes outros nomes. Todos eles completamente desiludidos com o tal do sonho americano que prometeram para eles, né? Principalmente por conta dos Estados Unidos terem entrado na Guerra do Vietnã, algo que o cinema e outras artes vinham criticando muito naquela época. Filmes como Caminhos Perigosos, de 74, e Taxi Driver, de 76, do Martin Scorsese, turma, eles vinham gritar sobre toda essa frustração que eles sentiam sobre para onde a América estava indo. E foi uma geração completamente traumatizada, né, pelo Vietnã, pelo escândalo de Watergate, e por isso que era um cinema tão desiludido que o cinema independente ganhou muita força durante a década de 70. O cinema praticamente virou uma válvula de escape. E o Scorsese, o seu psicanalista, talvez o psicanalista mais talentoso dessa época. Já nos anos 80, turma, a gente teve a primeira decadência da carreira do Martin Scorsese, porque foi nos anos 80 que Hollywood descobriu e se rendeu aos blockbusters, muito por conta do sucesso de Star Wars e de Tubarão que aconteceu ali no final da década de 70. Eles puxaram isso para a década de 80 com tudo, com blockbusters como ET, Star Wars 5, De Volta para o Futuro e vários outros que estouraram e simplesmente deixaram o cinema independente, que era o cinema que o Martin Scorsese praticava na época, de lado, né? Algo que foi muito complicado para a carreira dele e que dificultou com que ele fizesse alguma das suas histórias, né? Contasse alguma das suas histórias. E o cinema, como diz Martin Scorsese, virou um verdadeiro parque de diversões, né? E ele nunca se deu muito bem com montanha-russa. Ele sempre preferiu o caos real, o suor, o pecado, esse sentimento de culpa. Nunca foi muita praia dele fazer essas coisas. Eu não tô colocando juízo de valor, o que é melhor ou pior, tá? Tô simplesmente contando a história do que aconteceu. Então ele lutou muito, cara, durante essa década para conseguir manter os projetos que ele queria tocar vivos. Então, como por exemplo, After Hours de 85, A Última Tentação de 88, eram filmes que ele tava ali com muito foco para fazer, principalmente A Última Tentação de Cristo, que veio com muita polêmica. Então ali ele estava desafiando tudo e todo mundo, até mesmo seus amigos, né? Então, por exemplo, George Lucas, Steven Spielberg estavam no meio desses blockbusters, que eram grandes amigos dele, estavam estourando na carreira. O Scorsese estava do outro lado, enfrentando de frente. Quando ele via seus amigos estourando, ele estava do outro lado, completamente diferente, fazendo A Última Tentação de Cristo, que era simplesmente um filme que desafiava muito das grandes tradicionalidades de religião e da sociedade conservadora que estava naquela época instaurada. Já a década de 90, turma, trouxe o retorno do cinema independente, algo que foi muito bom por Scorsese, principalmente que veio o tal do niilismo pós-moderno, que a gente chama nessa época. Esse mundo globalizado que chegava à década de 90, clipes de MTV, esse culto à ironia, de tirar sarro de tudo aquilo das culturas tradicionais, tudo isso foi muito a favor do cinema independente nessa época. E o Scorsese, obviamente, nessa década, talvez a década de 90, tenha sido uma das mais fortes da sua carreira, porque ele trouxe aí uma pancada de clássicos dele. Vou até que ler aqui, tá, turma, que foi Bons Companheiros em 90, Cabo do Medo em 91, Época de Inocência em 93, Cassino em 95, Kundum em 97, Vivendo no Limite em 99. Em apenas 10 anos ele provou, gente, que ele era um gênio e ele tava assim, pronto para se reinventar o tempo inteiro, porque dentro dos 10 anos ele fez filmes completamente diferentes. Já nos anos 2000, o mundo digital estava chegando um pouco ali devagar, mas o trauma do 11 de setembro foi o que fez realmente aquela década se estabelecer como uma década que estava procurando filmes mais crus, filmes que procuravam mais autenticidade e urgência. E dentro disso, o Scorsese encontrou finalmente o seu primeiro Oscar de diretor, que foi com Os Infiltrados em 2006. Parecia que finalmente Hollywood e o Scorsese, seu velho mestre, estavam ali se reencontrando e fazendo as pazes. E aí, turma, nos anos 2010 foi a hora que o streaming e os grandes blockbusters, a indústria do algoritmo tomou conta do cinema, né? A gente já sabe, né? Marvel, Star Wars e outras franquias surgiram e arrebataram as salas de cinema. E muito desse cinema autoral começou a lutar para não ser engolido por Netflix e ser apenas lançado nos streamings, algo que acontece até hoje e ainda é uma discussão muito presente. Mas o senhor Scorsese, em vez de ficar só reclamando e chorando, os streamings e tal, ele entendeu o jogo, gente. Ele entendeu o jogo e negociou perfeitamente. Depois de grandes sucessos, né, que ele fez em 2010, como por exemplo o Lobo de Wall Street, que foi um baita sucesso de bilheteria, ele conseguiu o aporte para, por exemplo, fazer um filme que era um grande objetivo dele fazer,
que era o Irlandês, que foi lançado em 2019 em parceria com a Netflix. Ele conseguiu ali passar em algumas semanas no cinema, logo depois foi pro streaming, sabe? Ele conseguiu negociar. E a mesma coisa aconteceu com o Assassino da Lua das Flores em 2023 com a Apple TV Plus também. E é engraçado, né? A grande ironia, né? Que o Scorsese, que sempre foi o cara que passou a vida inteira lutando contra muitas coisas que os estúdios faziam ele fazer, né? Ele, graças a essas plataformas, agora tá conseguindo soltar muitas das suas obras que são sonhos da vida dele. Entre idas e vindas, gente, a grande verdade que fica, a coisa que fica, o fato que fica é: o Scorsese segue firme, mais vivo do que nunca. Relevante, inquieto, ele simplesmente não desiste. E ele fica cada vez mais consciente, gente, pelo menos na minha visão, é que o cinema para ele é herança cultural, muito mais do que qualquer coisa. Ele quer deixar algo vivo para que as pessoas possam assistir. Muito depois de que ele morrer, as pessoas vão ter a história do cinema ali para assistir, desde a década de 60. A longevidade e a lucidez de Martin Scorsese, gente, só provam que você saber sobre a história do cinema, você querer aprender e estudar sobre isso, também é um exercício de autoconhecimento, de como você pode melhorar como pessoa quando você assiste esses filmes desde lá da década de 30. A arte muda, o público muda, a tecnologia muda, gente, tudo muda, menos a criatividade. A resistência criativa tá lá, ela sempre vai existir. Enquanto houver alguém como Martin Scorsese por trás das câmeras, a minha esperança de que o cinema vai continuar sendo o que é, resiste, que no final das contas é o espelho mais honesto e mais implacável da humanidade.